Boa tarde! Estamos chegando mais no final da série de 1 João. Hoje é capítulo 5 e estamos aqui juntos para entendermos mais a palavra do Pai, aplicarmos na nossa vida. Deixa eu já escrever aqui, o recadinho. E vai entrando, não esquece de curtir, de compartilhar. E seja bem-vindo, seja bem-vinda, tudo bem? Então vamos lá. Vou começar fazendo oração primeiro, amém? Vamos lá. Paizinho querido, muito obrigada, Pai, por estarmos na finalização de mais uma série. Agora, desta semana, falamos a respeito de 1 João, de segunda a sexta, estou finalizando agora, para louvor do teu santo nome. Pai querido, eu me coloco plenamente na tua dependência, à luz da tua revelação, Espírito Santo, e que o Senhor venha nos conduzir, Pai, mediante a tua palavra, mediante aquilo que é o que o Senhor quer falar aos nossos corações. Eis-me aqui, juntamente com cada um que já entrou, com cada um que já vai entrar, com cada um que assistirá. Então eu te louvo, Deus, e te bendigo, glorificando a ti a oportunidade de finalizarmos essa série. Assim, eu me rendo plenamente em dependência plena do teu conhecimento, da tua graça, do teu amor, na autoridade e poder que é em ti. Em nome de Jesus, amém. Nia, seja bem-vinda. Vamos lá. Eu vou agora ler, e explicar aqui para você. Quem acredita que Jesus é de fato o Messias é nascido de Deus. Se amamos aquele que gera o Filho, sem dúvida amaremos o Filho que nasceu. O teste da verdade para saber se amamos ou não os filhos de Deus é este: amamos a Deus? Guardamos os seus mandamentos? A prova que amamos a Deus está na guarda dos seus mandamentos, e eles não nos parecem difíceis. Ou seja, aqui papaizinho está querendo dizer para nós que o fato de amarmos o Pai, consequentemente amaremos o Filho. E uma vez que amamos o Filho, amamos o Pai, E aqui a prova verdadeira é: amamos ao Pai, a Deus, amamos e guardamos os seus mandamentos. É essa prova que mostra de verdade o nosso amor pelo Pai. Continuando aqui, o poder que põe o mundo de joelhos, o tema, que aí eu coloquei o poder do nome de Jesus. Quem nasce de Deus está acima da influência do mundo, ou seja, quando nascemos de Jesus, vamos dar um exemplo aqui. A gente tinha uma vida antes a qual a gente não conhecia Jesus, era uma vida de pecado, uma vida de engano, uma vida que era baseada no que o mundo dita como regras. Agora, quando nascemos em Jesus, e o que é nascer em Jesus? Eu aceito Jesus como meu único e suficiente Salvador. E aí, quando eu aceito Jesus como meu único e suficiente Salvador, e ali dou continuidade a isso, Então, aceito Jesus, eu verbalizo, como diz lá em Romanos, depois eu me batizo ali nas águas, Testificando a minha escolha. E aí, dentro desse nascer de novo, diz aqui: quem nasce de Deus está acima da influência do mundo. Ou seja, agora você não pertence mais ao mundo como escravo dos pecados. Agora Cristo entrou na sua vida e ele pagou um preço ali na cruz pelos seus pecados, e ele te capacita a
não ser influenciado pelo mundo, ou seja, quem nasce de Deus, o mundo não o influencia. O poder que põe o mundo de joelhos é a nossa fé. E como que vamos adquirir a fé? A palavra de Deus diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Ou seja, nasci em Jesus e amo o Pai, obedeço os seus mandamentos, consequentemente a minha fé é aumentada. Por quê? Porque eu vou ler a palavra, vou estudar a palavra, eu vou compreender a palavra e a partir do momento que eu ouço a palavra e a palavra entra dentro do meu coração e no meu discernimento, da minha inteligência, eu mudo a forma do viver antigo para o novo viver em Cristo. E aí a nossa fé é aumentada dia após dia. A pessoa que se põe acima da influência do mundo acredita que Jesus é o Filho de Deus. Por quê? Porque o único nome que tem poder nos céus, na terra, embaixo da terra, em qualquer situação, é o nome de Jesus. Tanto é que ele fala quando ele envia os discípulos: em meu nome pisarão na cabeça de serpentes e escorpiões, expulsarão demônios e curarão em meu nome. Né? Então, de alguma forma, é o único nome que tem poder e autoridade na terra e nos céus, embaixo da terra, onde quer que seja, é o nome de Jesus. Jesus, o Cristo divino. Ele experimentou o nascimento que doa a vida e uma morte que mata a morte. Ou seja, ele nasceu para nos dar a vida e morreu para que a morte que tínhamos na eternidade em relação ao pecado fosse anulada. Então ele nasceu para nos dar vida e também para matar a morte daquilo que estava nos levando ali para o inferno, digamos assim, né? Ele veio para que houvesse uma conversão nesse caminho, para que voltássemos ao plano original, que é o jardim do Éden, que é estar com Deus ali por uma eternidade. E ele apenas diz assim, ó, não apenas um nascimento físico, mas um nascimento batismal de seu ministério e de sua morte sacrificial. E em tudo isso o Espírito confirma a verdade, a realidade da presença de Deus no batismo e na crucificação de Jesus, tornando essas ocasiões vivas para nós. Então aqui, ele nasceu, né, como filho, né, gerado ali em Maria através do Espírito Santo. Então, espiritualmente ele foi gerado pelo Espírito Santo. Aí depois, a realidade da presença do seu batismo, ele nasceu nas águas, né, e na crucificação, que foi a morte dele e a ressurreição ao terceiro dia, que foi o sangue dele vertido na cruz. Então, ele nasceu espiritualmente, de alguma forma, no batismo e ali pelo sangue. Aí aqui diz assim, o testemunho é tríplice, o Espírito, o batismo e a crucificação, os três em perfeito acordo. Então é isso que a gente também tem que fazer, por isso que quando a gente aceita Jesus, a gente batiza novamente. Por quê? Porque agora temos consciência do nosso pecado e arrependimento só acontece quando eu compreendo, né, na minha psique, na minha forma de entender as coisas, o que é pecado e o que não é pecado. Se damos algum valor ao testemunho humano, nos sentiremos muito mais seguros com o testemunho de Deus a respeito de seu Filho. Então aqui o testemunho de Jesus é o que nos mantém seguro a respeito de Deus, a respeito do próprio Jesus, né? Quem crê no Filho de Deus confirma no íntimo do seu ser o testemunho de Deus. Por quê? Se cremos em Jesus, cremos no íntimo que temos Deus. Por quê? Porque foi Deus que enviou o seu Filho. Então, se eu creio que Jesus veio, nasceu ali do Espírito, né, batizou, morreu, ressuscitou por Deus, então aqui isso testifica no meu íntimo o testemunho verdadeiramente de Deus. Aí ele diz ainda assim, ó, e a respeito do seu Filho, né? Quem crê no Filho de Deus confirma no íntimo do seu ser o testemunho de Deus. Quem se recusa a crer está chamando Deus de mentiroso.
recusando-se a crer no testemunho do próprio Deus a respeito do seu filho. Então, quando rejeitamos Jesus, estamos renunciando o que Deus fez. Porque o que ele fez? Ele criou Adão e Eva, eles pecaram, foram enganados ali pela mentira da serpente, e tinha que ter uma forma de Deus resgatar novamente a humanidade. E qual foi a forma? Ele enviando Jesus. Então, quando Deus enviou Jesus, né, através do Santo Espírito, visitando Maria ali e dizendo a ela que ele iria gerar virgem Jesus Cristo, o Espírito Santo plantou no ventre dela, com o poder e autoridade que ele é, Jesus. Então, Jesus não foi feito, concebido maritalmente no sentido de homem e mulher. Ele foi concebido do próprio Deus em uma humana para que ela gerasse ali Jesus e ele nascesse, morresse, ressuscitasse, né? Foi ali a morte da água através do batismo, a morte no sangue através da crucificação e o gerar através do Espírito Santo, que provém de Deus. Então, se você nega a existência de Jesus, você nega o que Deus está dizendo. Aí ele diz que você está chamando Deus de mentiroso, recusando-se a crer no testemunho do próprio Deus a respeito do seu filho. É muito sério isso, é muito sério. Esta é a essência do testemunho. Deus nos deu vida eterna e a vida está em seu Filho. Por isso, quem tem um filho tem a vida, e quem rejeita o filho, rejeita a vida. Porque Jesus, ele é o caminho, ele é a verdade e ele é a vida. É o único ser, né, digamos assim, dentro de uma suficiência onipotente que nos capacita a voltarmos de novo para o projeto original em Deus. Jesus. Então, quando Deus enviou Jesus para a terra, ali no ventre de Maria, e ele cresceu, cumpriu o ministério dele dos 30 ao 33, né, entre se revelar ali, porque até então ele já tinha nascido, né, aqui significa que, de alguma forma, quem rejeita Jesus está rejeitando o Pai, e rejeita a vida. Porque através da vida de Jesus, da morte dele na cruz, no nascimento antes ali do batismo, né, e a ressurreição, né, de Jesus, então significa que rejeita a vida, porque ele é o único ser vivo capaz de fazer conexão entre Deus Pai e nós, a humanidade. Não existe nenhum outro Deus, não existe nenhum santo, exceto o próprio Jesus. Então, rejeita a vida. Ele é a única vida capaz de nos conectar com o Pai. Então, de alguma forma, quem rejeita o filho, rejeita aí a vida. Aí ele fala da realidade da ilusão aqui. Meu propósito em escrever é simplesmente esse, que vocês que creem no Filho de Deus saibam que, sem sombra de dúvida, tem a vida eterna. Então, quem tem Jesus tem a vida eterna. A realidade, não a ilusão, né? A ilusão seria qualquer outra coisa que não seja Jesus, o caminho até o Pai. Essa seria a ilusão. Se não for Jesus, o seu único Deus, a pessoa capaz de te levar a Jesus, ao Pai, né? Melhor dizendo, é ilusão. Aí ele diz aqui, na presença dele temos confiança e liberdade para fazer nossos pedidos, de acordo com a sua vontade, na certeza de que ele nos ouvirá. Ou seja, quando eu tenho Jesus em mim, ele testificará a oração dentro do meu coração, eu pedirei de acordo com o que é a vontade dele e terei certeza de que ele vai ouvir. Né? Então, aqui, e se temos essa certeza, sabemos que a resposta é garantida. Então, se eu estou unida a Jesus, eu oro conforme a palavra, eu oro conforme a sua vontade, não tem como o Papai do Céu não ouvir.
Por quê? Porque é isso que ele deseja. Então, quando você ora e fala, Pai, eu quero domínio sobre alguns pecados na minha vida, tá de acordo com a palavra, porque Deus quer que você renuncie esses pecados. E à medida que você renuncia esse pecado, tá dentro do querer dele. Eu quero, filho, que você domine, porque eu te dou autoridade, te capacite sobre isso. Eu vou te conceder. Então, tudo aquilo que você pede em nome de Jesus, dentro do querer dele, dentro da vontade, é certeza que você receberá. Creia tão somente porque a resposta virá. Aí aqui ele diz, por exemplo, se vemos um cristão pecando, não falo aqui dos que fazem prática do pecado um caminho fatal, que leva à morte eterna, né? Aqui ele não está falando de pecados que levam à morte eterna. Pedimos a ajuda de Deus e ele nos atende, dando a vida ao pecador cujo pecado não é fatal. Né? E aqui eu fui dar uma estudada a respeito do que é o pecado fatal, é aquele que te leva à morte, né? E aí na Bíblia, em vários lugares, ali em Ezequiel, né, em vários livros aqui do Novo Testamento, diz que pode ser a blasfêmia contra o Espírito Santo, que é imperdoável, ou o pecado continuado, que o pecado continuado é quando você sabe que é errado, você não teme, não tem mais o temor de Deus em relação a permanecer cometendo aquele pecado. Ah, tudo bem, isso não vai danificar o meu relacionamento com o Pai. Danifica, né? Porque o pecado continuado é aquele pecado não confessado. E quando você comete algo que não é confessado, ele te leva à morte. A gente tem um exemplo aí de 2 pecados. Saul pecou quando ele ofereceu ali, né, um altar e não o sacerdote, porque aquele papel cabia ao sacerdote, e aí Saul fez, e ali, né, Deus se retirou da vida dele, e a gente viu o fim dele. Ele teve morte espiritual e morte física, né? Agora Davi, se a gente for colocar em termos de pecado, né, o pecadinho, o pecadão, Davi adulterou. Só que qual foi a diferença de Davi? Ele reconheceu o pecado dele. Então, quando você reconhece o seu pecado e se arrepende, ok? Perdoado. Agora, quando você fica continuando a pecar, que é iniquidade, porque pecado tem que ser um acidente na nossa vida, né? Então, o pecado continuado é iniquidade. O que é o pecado continuado? É aquele que eu sei que é pecado, eu continuo fazendo, não me arrependo e não tô nem aí, achando que Deus não tá levando em consideração. É engano e ilusão, né? Então, o pecado imperdoável ali, que é a blasfêmia contra o Espírito Santo, não acreditar nele, no seu poder, né? Ignorar o que o Espírito Santo faz, porque quando Jesus ressuscitou, está à destra do Pai, ele nos enviou o Espírito Santo. Então, o Espírito Santo faz parte dentro de mim, de você, que confessamos Jesus. Então, de alguma forma, negar o Espírito Santo também é negar a Deus e a Jesus. Porque é os 3, corpo, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E aí, a blasfêmia contra o Espírito Santo é um pecado imperdoável, um pecado de morte. Né? Agora, se a gente for trazer esse pecado de morte também para a lei de Moisés, né, que, por exemplo, se era pega no adultério, poderia ser apedrejada. Iria ter morte física diante disso tudo. Então, significa que, de alguma forma, isso também pode estar entrando aí. Mas o que fica mais para mim aqui é o pecado da blasfêmia contra o Espírito Santo e o pecado não confessado. O não arrependimento, que aí vai te levar para a morte mesmo, né? Porque quando você não confessa seu pecado, você permanece com ele e isso vai te dar uma morte espiritual, né? Agora, aqui dando continuidade. Sabemos que ninguém nascido de Deus faz do pecado uma prática, que é isso que eu tô explicando da iniquidade. Uma coisa é você pecar por acidente, né? Outra coisa é você tornar o pecado uma prática, que é a iniquidade. O pecado fatal, que aí é esse aonde não há arrependimento, né? Aonde não existe arrependimento. Deixa eu só colocar aqui.
Aí aqui diz assim: os nascidos de Deus são também protegidos por Deus. O maligno não pode tocar neles. Sabemos que somos protegidos por Deus e só o povo do mundo continua nas garras do maligno. Sabemos também que o Filho de Deus veio para que pudéssemos reconhecer e entender a verdade de Deus. Que presente, né? E que vivemos na própria verdade, no Filho de Deus, Jesus Cristo. E Jesus é ao mesmo tempo Deus verdadeiro e vida verdadeira. Filhos queridos e cuidado com as imitações. Então aqui o que ele está dizendo para nós? Que ninguém nascido de Deus faz do pecado uma prática, que é a explicação que eu dei a respeito da iniquidade. Aí ele fala, os nascidos de Deus são protegidos por ele. E aí o maligno não pode tocar neles. Por quê? Porque se você não tem legalidade na sua vida, o inimigo não pode tocar em você. Agora, se há brecha, se há legalidade, aí o inimigo tem livre acesso, porque você está dando, porque você está pecando e você está dando essas brechas para ele tocar na sua vida. Mas aquele que tem uma vida santificada e correta, o inimigo não pode tocar. Aí ele fala assim, ó, sabemos que somos protegidos por Deus. Só o povo do mundo continua nas garras do maligno. Por quê? Porque não tem Deus. Sabemos que o Filho de Deus veio para que pudéssemos reconhecer e entender a verdade de Deus. Que presente, qual que é a verdade de Deus? Jesus. Jesus é a verdade de Deus. Ele veio, morreu, ressuscitou, nasceu ali, né, no batismo, como exemplo, porque ele já era santo, ele não precisava ser isento de nenhum pecado, né? Mas ele nos deu o exemplo do batismo, nascendo das águas, sendo crucificado na cruz pelo sangue que foi vertido ali e nos purifica de todo pecado. Então é um presente. Qual que é o presente? Jesus. E que vivemos na própria verdade. Qual que é a verdade? O Filho de Deus, Jesus Cristo. É o mesmo tempo e ao mesmo tempo Deus verdadeiro e vida eterna, vida verdadeira. Então, filhos queridos, cuidado com as imitações. O que é as imitações? Tudo o que falam que vem em nome de Deus, mas não é de Deus. A única garantia que você tem, que é de fato a conexão entre o homem e Deus, é Jesus. Fora disso, é imitação. Não existe outro caminho que não seja Jesus, que é levado então a Deus. Não existe. É tudo imitação. O único caminho verdadeiro, que é a vida, é Jesus Cristo. Amém? Então que isso fique muito claro para você, que você tenha esse discernimento, que você saiba com convicção que Jesus é aquele que veio, nasceu da água, nasceu ali do sangue, ressuscitou, está à destra do Pai, enviou seu Santo Espírito para habitar na minha vida e na sua, e juntos termos aí uma caminhada de santidade, porque sozinho a gente não consegue nada, é só através do Filho e do Pai. Ele fala, sem mim nada podeis fazer, que a gente vai continuar esta caminhada até a volta dele, para que de fato tenhamos uma vida aí ilibada, santificada dia após dia, dentro do que é a obediência e o amor ao Pai, que é os seus mandamentos. Amém? Vamos orar então? Maravilhoso Deus, muito obrigada, Pai, por esta série. Muito obrigada, Pai, por nos explicar de forma muito clara, direta e verdadeira qual é o papel de Jesus na nossa vida, que é o maior presente que o Senhor concedeu à humanidade. Reconhecer Jesus, que é teu plano para a salvação daquilo que aconteceu ali no Éden, onde Adão e Eva pecaram, mas o teu plano continuou, fazendo que Jesus viesse e fôssemos convertidos a Jesus para termos uma vida eterna. Pai, muito obrigada por esta palavra clara, direta e verdadeira. E sabemos que tudo que não é Jesus, o principal, a fonte principal
de ligação entre Deus e o homem é imitação, é engano, é ilusão. Então, que o Senhor Espírito Santo abra a venda cada vez mais dos nossos olhos, de quem ouve, de quem ainda não te conheceu, para que ele reconheça a verdade da tua palavra, em nome de Jesus. Também, Pai, aproveita esse momento para orar pelo Rio Grande do Sul, que o Senhor venha com a tua graça, com o teu poder, com a tua bênção, com o teu socorro, Pai. Pedimos a Ti, Pai, que não chova mais naquele lugar. Pedimos a Ti que o Senhor mande um vento, Pai, e assopre todo tipo de chuva naquele lugar, naquele estado, Senhor. Por favor, Pai, clamamos a Ti. Tu sabe, Deus, a condição que se encontra aquele povo, e Tu és um Deus de amor, Tu és um Deus de misericórdia, e o Senhor tem se revelado através das pessoas, um ajudando ao outro ali, seja no PIX, seja na doação de alimentos, seja a pessoa indo lá fisicamente, dando a sua vida para resgatar os animais, as pessoas. Pai, abençoa aquele estado, toma aquele estado em tuas mãos e que ele nasça através do amor de Jesus em cada coração, em cada vida. Assim, Pai, eu clamo e determino na autoridade que há em teu santo nome, Jesus. Amém e amém. Não esquece de curtir, compartilhar, encaminhar essa mensagem e se inscrever no canal. Amém? E outro recado é que daí na segunda-feira eu faço segunda livro de João, só que é um capítulo só. E aí na terça-feira 3 de João. Então na terça-feira completamos a série do livro de 1ª, 2ª e 3ª João. Então não esquece de estar aqui na segunda-feira às 20 horas para juntos continuarmos buscando esse conhecimento que João nos traz através da palavra. Amém? Deus te abençoe.